Bom dia, bom dia! Nosso primeiro encontro do Café com a Fê para a gente falar um pouquinho sobre motivação, autocuidado, ter aquela palavrinha para que vocês possam começar a se conectar, né, com aquilo que vocês realmente querem, sobre aquilo que vocês querem alcançar, né, ter os insights necessários para que essas mudanças aconteçam. E a ideia é a gente ter toda quarta-feira, então, uma live, né, para que a gente possa ter esse momento de uns 15, 20 minutinhos no nosso dia, para que vocês possam olhar um pouquinho para as verdades que tem lá dentro e que no dia a dia você não consegue conectar com os comportamentos que tu tem, né? Então é muito comum as pessoas quererem as coisas, mas na hora de ir para a prática não conseguirem efetivamente estarem sendo congruentes com os seus desejos mais internos, com a sua essência, com aquilo que realmente sonham e querem. Então a ideia do Café com a Fê é que eu possa todo dia trazer aqui uma leitura para que vocês possam refletir junto comigo. Eu gosto muito de ler e eu escolhi alguns trechos, né, de parte de um livro que eu acho bem legal, assim, para essas tomadas de consciência e dentro desse processo vocês estarem refletindo e tendo os insights necessários, tá? Então, tomar um golinho do meu café antes de começar a nossa reflexão do dia. Muito bem. Então, a reflexão do dia, né, sobre o que a gente vai conversar hoje aqui é Você Tem Fome de Quê? É o livro que eu vou trazer alguns capítulos, alguns trechos que, quando eu comecei a estudar especificamente, me ajudaram bastante em relação a entender esse processo que vai além, né, do ato de só ter consciência da parte técnica alimentar. E aí eu vou trazer para vocês parte dos trechos dessa leitura e toda quarta-feira eu vou agregando, né, que é sobre realmente essa proposta de ter equilíbrio corpo e mente, tá? Eu vou deixar depois, a princípio, gravada essa live, se der tudo certo, né? Porque eu sei que sim, é um horário que a maioria das pessoas estão trabalhando, mas era um horário possível para que eu pudesse fazer isso semanalmente de forma tranquila, né? Então, por fim, eu falei, melhor fazer e depois o pessoal assistir do que especificamente não ser feito, tá? Então, é uma live curtinha hoje aqui, mas para que a gente possa, juntas, conseguir se organizar no contexto da evolução do processo de vocês. Então, o trecho do livro que eu trago hoje aqui falando é sobre alimentação, peso e fome, tá? Dá bom dia para as gurias que estão aqui. E aí, então, falando com vocês um pouquinho sobre isso, eu vou explicar aqui um cenário, só um pouquinho. Ô, Lari. Espera que a Lari está aqui junta, né? Lá na sala um pouquinho agora, tá? Tá, lá na sala então. A Lari resolveu aparecer por aqui. Depois tu pega o hamster, tá? Combinado? Tá. Então, continuando. Aqui, gurias, se a pessoa reequilibra os sinais de fome do corpo, o impulso para comer torna-se um aliado, tá? Então, o que acontece? A gente tem sinais químicos no nosso corpo e muitas vezes a própria cirurgia bariátrica, né? Ela especificamente serve até para limitar esses sinais do corpo em relação à fome. Porque, não sei se você sabe, mas, por exemplo, quando o estômago é cortado, tanto na sleeve quanto lá na bypass, que são as técnicas cirúrgicas mais utilizadas, é lá no fundo gástrico que se aloja o hormônio chamado grelina, que é o hormônio que manda mensagem para o nosso cérebro em relação à fome. Então, especificamente, né, quando é feita a cirurgia, é para conseguir limitar a transmissão dessa percepção de fome, tá? Então, se chama especificamente, né, a cirurgia bariátrica de cirurgia metabólica também. E aí, o pavor das pessoas que fazem cirurgia bariátrica é saber se a grelina realmente foi inibida. Porque sim, acontece que muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica ainda percebem a fome, né? Então, assim, o que acontece? Será que é só o sinal químico que precisa ser inibido? Na verdade, não, né? Então, o que a gente sabe especificamente é que a gente tem que olhar para a nossa vida como um todo e conseguir utilizar os sinais de fome e saciedade a nosso favor
no sentido de uma química equilibrada. Só que quando a nossa vida ela está em desequilíbrio, a química do corpo também fica em desequilíbrio. Então, ter o olhar especificamente para a questão de como está um cenário num âmbito maior é o que vai fazer com certeza que vocês consigam ter um equilíbrio para a vida como um todo. E aí, continuando o que eu estava falando aqui, que a ideia é trazer partes da leitura do livro, né, que nem eu comentei antes, para quem está chegando, se é possível confiar que o corpo sabe do que precisa, ele vai tomar conta das pessoas em vez de lutar contra ela. Trata-se de acertar as mensagens que conectam a mente e o corpo, né? Então, assim, pode sim acontecer de eu estar com a minha grelina inibida, mas eu ainda estar buscando o prazer do comportamento, do comer, do gosto, né? Eu não sinto fome, mas eu ainda sinto falta do prazer que eu sentia ali por ter outros gatilhos específicos, que é de recompensa, né? Que é de se sentir amado, acolhido no momento que tá comendo, porque a comida também remete a afeto. Então, aí é que mora, né, o perigo. Aí é que mora o perigo, literalmente. A fome é uma das mais poderosas mensagens químicas enviada pelo corpo ao cérebro. E se a gente utilizar esse mecanismo de forma em equilíbrio, isso não é um problema especificamente, né? Perceber a fome não é um problema quando a gente está organizada no sentido de ter uma vida, né, mais leve, entende? Uma pessoa que acabou de fazer uma refeição não deveria sentir fome. E por que isso acontece? Sabe aquela fala que se tem assim, eu tô legal, mas eu precisava de alguma coisa, né? Acho que nem sei o que eu quero comer, mas eu preciso de alguma coisa. Será que tu precisa de alguma coisa ou será que especificamente não é a comida e tu sempre acha que é a comida, entende? Então é um olhar para isso também. Então, uma pessoa que acabou de fazer uma refeição não deveria sentir fome, nem o lanchinho da tarde deveria levar a um segundo ou terceiro lanchinho. Em relação à questão, ou seja, na experiência da fome, ela pode acontecer ao mesmo tempo quando não existe necessidade de comer. Por quê? Porque o alimento, sim, ele entra como conexão com outros fatores que não é só suprir a nossa necessidade do corpo, mas sim as nossas necessidades emocionais. Deveria ser assim? Não, não deveria ser assim, né? Mas a gente conecta isso desde que sai da barriga da mãe lá, quando ao, né, estar chorando, estressado, com dor, é oferecido sempre o acalento do mamá, né, do ato de comer para poder relaxar, se sentir seguro, né? Então, essa memória a gente tem registro desde que a gente nasce. E aí a continuidade disso acaba que perpetua para a vida inteira se a gente não parar para ter consciência que a gente pode se suprir de outras fontes que não seja só o ato de comer em relação ao acalento que o alimento traz, né? Porque o alimento, ele pode ter a questão, posso sentir prazer ao comer, sim, posso ter uma alimentação nutritiva que me traga bem-estar ao realizá-la, sim, só que não pode ser sempre isso que vai me trazer acalento quando eu tô com questões a serem resolvidas na vida como um todo. É essa experiência da fome que é preciso mudar quando alguém está comendo demais. Ansiedade e uma fome falsa não são o mesmo que dar ao corpo o combustível de que ele necessita. Então é isso que eu tava falando até agora, né, pra vocês, que realmente, né, tem coisas que vão além do potencial de simplesmente nutrir o corpo. O ato de comer, ele envolve a imagem que temos de nós mesmas, os nossos hábitos, condicionamentos, as nossas memórias, né, do ato de comer. A mente, ela é a chave para perder peso. Então, enquanto a gente não para raciocinar, para pensar, para entender o cenário em que eu estou e de que forma eu me comporto e de que forma eu tenho que mudar a minha mentalidade, meu mindset, né? É muito difícil realmente de eu conseguir ter sucesso no contexto de equilíbrio alimentar que se sustente. E a chave, na minha opinião, do sucesso não é sobre um novo programa que tu vai entrar e que tu emagreceu 6 quilos em um mês, né? Porque tu seguiu o programa alimentar. Mas sim, é aquilo que te fez conectar com a tua mentalidade, construir um novo estilo de vida e que tu tá
né, literalmente ali colocando tijolinho por tijolinho, dia após dia, para conseguir manter, sustentar, né? Então eu acredito muito nisso. Continuando aqui na nossa fala. A abordagem mente e corpo, ela vai funcionar porque ela exige apenas uma coisa: encontrar a própria satisfação. E isso é algo que a comida por si só não pode dar. Sim, a gente pode se sentir satisfeito ao comer, mas é um momento muito rápido. A gente deve nutrir outras coisas. Aí é que entra o ponto específico, né? O coração com alimentos saudáveis. O coração, olha só, eu quis falar o corpo. O corpo com alimentos saudáveis, sim, né? Para nutrir a nossa máquina aqui. O coração com alegria, com paixão e amor. Então, a gente precisa de outros nutrientes que o nosso corpo exige, que o nosso psicológico, que o nosso emocional exige, que não vem só da fonte alimentar. A mente com conhecimento e o espírito com serenidade e consciência pessoal. Então, quando a gente começa a falar de nutrição corpo e mente, é sobre isso, né? Eu uso muito o termo assim, vamos falar sobre nutrição corpo e mente. Então, é sobre isso, é sobre sim o corpo ter alimentos saudáveis, porque a gente precisa, né, ter disposição, energia. É sobre sim o coração estar sendo nutrido com momentos de alegria. Ah, tu precisa ser sempre alegre? Não necessariamente sempre alegre, mas momentos alegres, te proporcionar isso, né? Ir pra vida, encontrar pessoas, participar das coisas. Então, quando eu estou me propiciando outros prazeres que vão além do comer, acaba que já aumenta as chances de eu conseguir entender que a satisfação não tem que ser só no alimento. E aí muitas pessoas falam, ai Fê, mas é no social que eu me perco. Porque especificamente a gente muitas vezes vai pro social já mentalizando que o ato de comer, né, é um problema. Ah, eu vou lá e vai ter muita comida. Ah, eu vou lá e vai ter muito doce. Ah, eu não vou comer agora o doce porque lá naquele sábado do aniversário vai ter muito doce, vou deixar tudo pra lá, especificamente. Então, o que acontece, né? Eu tô girando o meu mundo de buscar satisfação e compensação, e agora eu travo e eu coloco lá todo voltado no ato de comer. E na verdade nesse sábado que eu tenho esse evento, essa festa, o que tem além do comer que também me traz satisfação? Então eu tenho que começar a direcionar minha mentalidade e entender outros prazeres, outra satisfação. Senão, inevitavelmente, a gente vai se perdendo em ficar só em função do alimento, e isso realmente é o que recai a se perder em sustentar um processo. Continuando aqui. Com consciência, todas essas coisas se tornam possíveis. Porém, se nós as negligenciarmos, elas se afastam cada vez mais de nosso alcance. Então, quando eu não paro para pensar no que vai além do comer, eu negligencio isso, inevitavelmente fica mais difícil de eu conseguir acessar. Parece até mesmo paradoxal, né? No sentido que para perder peso é necessário se preencher. Mas o preenchimento não é só com a comida. É se preencher desses outros processos que a vida nos proporciona de satisfação e prazer, que desvincula só do ato de comer. Se nos preenchermos com outros tipos de satisfação, a comida não mais será o problema. Então é sobre esse olhar, né? Que outras coisas que eu sempre tenho que entender que eu vou estar me preenchendo, né? Nos eventos, nos aniversários, na minha casa, né? No meu dia a dia. Ah, meu problema é à noite, quando eu chego em casa, que eu tô estressada, cansada. E aí o comer me traz, né, uma sensação de recompensa, de que cheguei e eu mereço, né? Então assim, que outras coisas vão te preencher, que não seja só o ato de comer. Que outras rotinas tu tem que, né, começar a ativar no teu sistema nervoso, literalmente com conexões neuronais, para mudar o mesmo sistema que tu vem repetindo e que já tá te trazendo prejuízos e consequências que não é o que tu quer, né? Então, assim, é através literalmente da reflexão, da análise sobre a nossa vida que a gente vai conseguir fazer a mudança do mindset, que é a mentalidade de quem quer se tornar, né, uma pessoa com um peso saudável, com uma saúde em equilíbrio. Então tá tudo, gente, aqui na mente. Eu poderia, né, todo o café com a Nutri aqui, aproveitando, até vou tomar mais um golinho, ficar
trazendo dietas, receitas, não sei o que, mas não adianta. Se tu não mudar a tua mentalidade, não adianta. Então, por isso que eu estudo tanto a mente, né, os comportamentos do ser humano, porque tá aí a chave do sucesso, né? E é isso que eu tava falando pra vocês. O se preencher especificamente, ele tem que começar a ser entendido num âmbito maior. Continuando aqui. Comer é uma maneira natural de se sentir feliz? Sim, né? Porque a gente associa isso desde que nasce. Mas, né, comer em excesso não. Então, todas as pessoas que sabem que estão conscientemente cometendo excesso, elas não ficam felizes, né? Elas se sentem tristes. Por quê? Porque não é algo que vai especificamente trazer resultados que é os que ela querem, né? Os resultados especificamente do excesso é quando a gente se olha no espelho e a gente não se gosta, sente vergonha do que vê, acaba muitas vezes, né, se inibindo da nossa força maior interna de capacidade, até de outros processos que não é só da estética, né? Então, assim, querendo ou não, a gente sabe que estar em equilíbrio corpo e mente nos potencializa na vida como um todo, né? Nas relações, no trabalho. Então, a gente fica com mais autoconfiança porque não tem vergonha do seu próprio corpo. E ter vergonha do seu próprio corpo, inevitavelmente, é algo assim que trava muitas coisas, né, na vida. Eu atendo muitas pessoas que estão paradas em vários processos na vida por não se gostarem, por não confiarem nos seus processos. Então, parar para avaliar o seu processo alimentar, a forma como a tua vida tá, a forma como as coisas estão se organizando, é importante, né? Porque remete num todo de forma muito maior. Então, num trecho aqui específico do livro, né? Alimentar-se normalmente é bom, ok, tudo certo. Alimentar-se em excesso parece bom durante o momento. Ah, coisa boa, isso tá maravilhoso e coisa e tal. Mas leva a resultados ruins a longo prazo. E aí, claro que eu tô falando do que é exceção e do que é regra. Eu um dia cometer um excesso, perceber, me passei, não precisava tanto. Ok, isso acontece, é normal. Mas agora, todas as vezes eu estar cometendo um excesso, inevitavelmente vai trazer consequências a longo prazo que não são as que eu quero. Ceder à ansiedade não é bom de jeito nenhum. De imediato surge o remorso, a culpa, a frustração. E toda vez que tu cede ao teu impulso de ansiedade, inevitavelmente a consequência, o bolo, ele aumenta, né? Então, assim, quando eu tô me sentindo ansiosa, o que eu posso fazer diferente de ceder ao comer, que só me traz aquela satisfação momentânea, mas um desprazer permanente? E o que eu posso fazer diferente, né? Como eu posso minimizar meus processos de ansiedade? De que forma eu posso tratar isso tudo? Então, é o olhar sobre isso, né? Ficar viciado em comida leva ao sofrimento, ao declínio da saúde e à total falta de autoestima. Sim, tem muitas pessoas viciadas em comida, que o único sistema neuronal de impulso de prazer, relaxamento, bem-estar, recompensa é o comer. Sim, tem. E se esse é um dos teus casos, é um do teu caso aí, ou conhece alguém especificamente, mas é só fechar a boca, é só, né? Não é. É entender, é ter autoconhecimento suficiente e entender o processo num cenário maior. Isso leva tempo, né? Então, exige tratamento. É isso que eu falo para meus pacientes, que tu não veio me buscar especificamente porque tu só quer entender, né, que se come salada com frango e não sei o que. Não, isso na verdade qualquer internet ali da vida no Google, se tu colocar uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada, vai te dizer. Mas por que a maioria das pessoas não consegue fazer? Por que a maioria das pessoas está acima do peso? Porque sim, é desafiador. É um quebra-cabeças diferente para cada pessoa que tem que ser desvendado e tem que ter auxílio para encontrar as peças certas e organizar, né? Então, assim, não se culpe, não se julgue quando tá difícil. Quando tá difícil, busque ajuda. É o que eu fiz a vida inteira para entender e montar meu grande quebra-cabeça também nesse processo aí de autocuidado e alimentação. Seguindo aqui. Mas por que a alimentação normal começa a virar excesso? A resposta é simples: insatisfação. Esse é o contexto específico. Começar a comer em excesso para compensar alguma falta. Quando a gente está insatisfeito com algo na vida, a gente acaba muitas vezes indo para o processo mais conhecido e natural e automático, que é o comer.
para recompensa, para buscar satisfação. Mas isso é uma ilusão. Isso é muito importante a gente entender. Com a cabeça, daí assim, eu vou citar um exemplo aqui, tá, do livro, que o autor, ele conta como que era a realidade dele, assim, né, mais jovem, como que ele foi engordando. E aí o que acontece? O que ele tava necessariamente, né, se iludindo que tava tudo bem, e que na verdade ele tava no embalo da maioria das pessoas e construindo um excesso de peso, uma má qualidade alimentar, etc. Então, assim, relembrando, né, os tempos de residência médica, esse autor é um médico, tá? Quando eu ainda estava na casa dos 20 anos, vejo agora como eu tinha maus hábitos alimentares. Eu chegava em casa estressado, depois de um turno extenuante no hospital, com a cabeça ainda cheia de casos. Alguns pacientes de risco. Em casa eu tinha sim uma esposa amorosa, uma refeição caseira que me esperavam. Em termos de obter as calorias suficientes, sentar-se para jantar reunia todos os requisitos. Seria previsto verificar a situação psicológica para enxergar os problemas ocultos. Na correria do trabalho, eu tinha tomado muito café, petiscos. Por causa do sono, eu não me dava conta do que comia. Assim que entrava em casa, em geral, eu tomava um drink e deixava um maço de cigarros meio vazio em algum lugar. Eu era um trabalhador comum, que seguia os mesmos hábitos de todos os médicos que eu conhecia. Considerava-me com uma sorte imensa por ter uma esposa amorosa, 2 lindos bebês em casa, mas a voracidade com que ingeria o nutritivo jantar caseiro combinava com todos os outros sinais de uma alimentação estressante. Estava determinando um padrão equivocado. Ironicamente, mesmo naquela época, eu ainda me considerava bastante consciente, até por ser médico, né? Então, o que acontece? É isso que eu tava comentando com vocês, é olhar para o cenário de vida, né? O que eu tô priorizando, de que forma eu estou me organizando, porque enquanto eu não olhar para o meu cenário de vida, que eu tô vivendo um estresse no meu dia, que de noite quando eu chego na minha casa, eu estou buscando, né, satisfação na comida por estar insatisfeito pela rotina que eu tô levando durante o dia. Então, quando a gente tá buscando suprir esse prazer, muitas vezes algo, né, está acontecendo ali na minha vida que tá me trazendo insatisfação. Então, é olhar pro cenário da tua vida através do autoconhecimento que a gente vai conseguindo trazer as reflexões para fazer as mudanças necessárias. Muito bem. Seguindo aqui, já estamos indo pro final, tá? Deixa eu só ver aqui um dia que eu quero só ir pra... Se pararmos, né, então, pra finalizar aqui a nossa live, se pararmos de nos concentrar tanto em dietas, calorias, vamos perceber que a história do sobrepeso é a história da insatisfação, especificamente. Temos os melhores alimentos do mundo à nossa disposição. Hoje a gente dificilmente, né, aqui, pelo menos a maioria que tá aqui me assistindo, tá, né, indo no cenário de, uma falta, eu tenho falta de alimento. Não, é o excesso, né, a maioria. É claro que existem outros países numa outra realidade, mas aqui a gente não é a nossa situação. Então, somos abençoados com oportunidades de crescer, de nos desenvolver, porém nos sentimos vazios. E a ideia, gurias, o meu objetivo aqui é, toda vez que a gente for se encontrar no café aqui com a Fê, é a gente entender sobre outras satisfações que não seja só da alimentação, que vão trabalhando esse preenchimento e a gente vai minimizando esse circuito de repetição que os nossos neurônios já estão super adaptados a seguir por estímulo, né? Por gatilhos. Eu estou estressada, eu como. Eu tô feliz, eu como. Eu tive um dia cheio, eu mereço comer, né? Entende? Então, quando a gente muda esse contexto todo e começa a enxergar o cenário de uma outra forma, é que a chance de sustentar uma realidade da construção de um estilo de vida diferente é que vai se fortalecer. Então, quando isso começar a acontecer, você vai parar de comer pelas razões equivocadas. Muito bem. Para finalizar, se a vida não está satisfatória, o estômago jamais vai suprir o que falta. Que fique essa mensagem aí para vocês hoje no Café com a Fê.
quem pôde estar aqui comigo, fico muito feliz, tá? E essa é a ideia, toda quarta-feira, né, numa live mais curtinha, de 20 e poucos minutos, eu trazer uma mensagem através da leitura sobre algo que vocês podem refletir, ter insights e repensar na realidade de vocês. Fica essa frase. Então, a vida é satisfação. Se a vida não está satisfatória, o estômago jamais vai suprir o que falta, tá? Certo, suas maravilhosas que puderam estar aqui comigo, quem chegou depois, eu vou deixar gravada pra vocês assistirem, tá? Já vou deixar lá. Tá tudo certo, Dai, chegou atrasada, não tem problema, vou deixar gravado, depois tu vai lá pra esteira, que eu sei que tu gosta, e vai escutando a live, vai te conectando com esse autocuidado, porque sim, quanto mais a gente fortalece, mais as nossas chances de mudar a realidade e construir o que a gente tanto quer, a gente consegue, tá? Beijo, um bom dia pra vocês!